Nunca vou me cansar de contar esse relato. Meu sonho sempre foi ser mãe. Só que eu demorei muito para eu conseguir engravidar. E quando eu finalmente consegui engravidar, eu tive várias complicações. E no final dos meus 8 meses, eu passei mal e fui pro hospital. Eu tava vomitando muito sangue. Cheguei no hospital e o médico já logo me internou de imediato. E ali eu fiquei por 3 dias fazendo exames e ficando em observação. Claro, né, que todo dia tinha as refeições lá no hospital. Só que as refeições eram no horário certo somente. E de madrugada eu tinha muita fome, me dava muita fome, só que não tinha o que eu comer. Até que um certo dia, uma enfermeira entrou no meu quarto e perguntou se eu estava com fome. E é claro que eu disse que sim. Então ela disse que ia trazer um pão com leite para mim escondido, só que eu não podia contar para ninguém. Beleza, ela foi buscar o pão e me trouxe. Quando ela voltou, ela deixou ali o pão comigo e saiu do quarto. Ali eu comi e acabei dormindo. E depois que eu peguei no sono, eu acordei com a voz da minha sogra me chamando. Mas eu acordei, vi que não era ninguém e voltei a dormir. E logo de manhã, o médico passou e eu recebi alta. Beleza, fui para casa, só que 2 semanas depois eu voltei pro hospital, só que dessa vez para eu ganhar o meu bebê. E assim que eu entrei na sala de parto, eu vi aquela enfermeira que tinha me dado pão. Então ali eu tomei anestesia, deitei. Nisso ela veio, sentou do meu lado, pegou na minha mão e disse que ela estaria ali comigo. Afinal, a minha sogra tinha pedido. Só que a minha sogra, gente, ela já é falecida. A minha sogra faleceu dias depois que eu descobri a minha gravidez. E era o sonho dela ter um neto. E ali eu fiquei tipo, hã? Então eu olhei pra ela e falei, você tem certeza que foi a minha sogra que pediu? E ela disse que sim. Só que ela respondeu que sim, levantou e saiu. E quando ela saiu, o meu marido entrou. Então ali foi feito o meu parto, graças a Deus correu tudo bem, até que o meu filho nasceu. Fomos levados, né, para outra sala para poder sair a minha anestesia. E quando a gente foi pro quarto, eu acabei despertando e eu lembrei do que aquela enfermeira tinha falado. Nisso eu fui e contei pro meu marido. Só que o meu marido, gente, ele é muito, desligado pra essas coisas. Então ele falou, amor, certeza que alguém que conhecia minha mãe só falou por falar mesmo. Beleza. Deu o horário dele e o meu marido foi embora. E eu fiquei sem acompanhante. E nesses dias que eu fiquei no hospital, todas as noites aquela enfermeira me trazia pão com leite. E isso era só de madrugada. Até que na última noite eu lembrei e perguntei para ela se ela conhecia a minha sogra. E ela me disse que conheceu a minha sogra em outro mundo. E que foi lá que a minha sogra pediu para ela cuidar muito bem de mim e do bebê. E ela ainda mandou dizer que ela estava muito orgulhosa de mim como mãe. E quando aquela enfermeira terminou de falar, ela me deu um beijo e ela foi embora. Então no dia seguinte de manhã eu tive alta. E antes de ir embora, eu fui lá na sala das enfermeiras para agradecer a elas por todo o cuidado, por toda a atenção comigo, com meu filho. E pedi também para elas agradecerem a enfermeira que cuidou de mim de madrugada. Então ali eu descrevi a enfermeira, falei como ela era e tudo mais. E quando eu descrevi, as enfermeiras ficaram com um ar de assustadas e me disseram que a única pessoa com aquela aparência era a ex-chefe delas, que infelizmente já tinha morrido há um bom tempo. Ali eu acabei passando mal, a minha pressão subiu demais e fiquei internada de novo. Só que naquela madrugada, aquela enfermeira não veio me visitar. E antes de ir embora do hospital, eu passei com uma psicóloga e ela me disse que é muita coisa nova, muita novidade para eu absorver. E que por isso é normal, às vezes, eu pensar que vi algo ou pensar que eu falei com alguém. E ali eu percebi que ela estava me taxando de louca. Então eu não discuti, não falei nada, até porque eu sei o que eu vi. Eu sei que eu conversei com aquela senhora, entendeu? Eu comi o pão. Não é possível que não existe uma pessoa que me dê um pão. O pão saiu da onde? Ninguém acredita em mim até hoje, mas tá tudo bem também, já acostumei.
Eu sei o que eu vivi e de verdade foi uma experiência assim surreal. E na minha casa eu fui criada com meu pai e os meus irmãos. Com 14 anos de idade eu perdi minha virgindade com um rapaz assim, que eu não conhecia muito, mas essa era a minha ideia, ficar com alguém que eu não conhecesse. Porque eu sempre tive medo de me envolver com pessoas conhecidas do bairro, da escola, e acabar sendo mal falada. E minha mãe sempre morou em outro estado. Eu sempre tive contato com a minha mãe, mas ela lá e eu cá. E minha irmã, ela sempre foi muito baladeira. Até que um dia ela chegou da balada com o meu irmão e ela começou a falar que um amigo do meu irmão ficou enchendo o saco dela pra apresentar eu pra ele. Só que, como eu disse, eu tinha medo de me envolver com pessoas conhecidas e ficarem falando da minha vida, porque eu era nova, né? Eu tinha 14 anos. Eu já tinha uma vida sexualmente ativa com outros rapazes. Eu fiquei enrolando esse cara aí por uns 3 meses. Toda vez ele queria me ver, marcava e eu corria. Até que um dia nós fomos nos encontrar na praça, em frente à igreja ali do nosso bairro. E minha irmã falou pra ele, olha, se você quiser conhecer ela e ficar com ela, vai na praça tal dia, tal hora que ela vai estar lá. Ele foi. A gente acabou se aproximando. Eu acabei achando ele engraçado, legal, gente boa e até, assim, bonito. Eu fiquei com ele. E desde que a gente ficou, a gente começou a ficar bastante. Começamos a ficar e eu engravidei. No que eu engravidei, todo mundo me julgou, né? Todo mundo falou da minha vida, todo mundo ficou, nossa, porque ela é nova, por causa disso, por causa daquilo. E o que é que o pai da criança me propôs? Que eu tirasse a criança. Óbvio que eu fiquei muito magoada, mas eu falei pra ele que não. Até porque a minha irmã, o meu pai, até minha mãe do outro estado, me apoiaram na ideia de ter esse filho, né? Já que eu tive mesmo, então agora que eu tenha, né? E eu decidi ter. Foi um parto normal, foi bem difícil, mas desde menina me senti bastante guerreira por ter conseguido ter essa criança. E acabei que fui morar com ele. O que acontece é que o pai do meu filho, ele dá dinheiro, ele dá tudo para o nosso filho, né? Ele participou do parto, ele participou das coisas, mas ele não fica com a criança para nada. Ele não cuida, ele não olha, ele não cumpre com o papel de pai dele, sabe? Ele não pega a criança, ele não dá atenção para a criança. Isso me deixa muito frustrada. E como eu praticamente parei os meus estudos por conta da gestação, eu não consegui nem arrumar um trabalho, né? Por conta de cuidar da criança, eu não tenho o apoio dele. Para o pai do meu filho ficar com o filho dele também, eu quase tenho que implorar. Isso se eu tiver um pretexto, muito pretexto, como por exemplo, eu tenho que ir ao médico e não tem como levar a criança porque eu vou, sei lá, fazer um exame que não tem onde deixar a criança, sabe? Tipo, ele fica, assim, em ocasiões muito delicadas. E isso se tornou um motivo de briga gigantesco no nosso relacionamento. A gente não briga, a gente briga muito, entende? Não é uma briguinha, é brigona. Mas o pior de tudo é que todas as vezes que nós brigamos, ele joga na minha cara. Ué, se você quer compartilhar comigo, dividir comigo a responsabilidade de cuidar da criança, por que você não divide comigo o dinheiro também? Já que sou eu que pago tudo. Eu pago tudo e você cuida dele. Se você quiser que eu cuido dele, então você ajuda também a comprar as coisas da criança. E isso é uma forma que ele tem de se defender, de me atacar e automaticamente de me humilhar, de me desmerecer, de me deixar muito mal. E isso me constrange, me dá um nó na garganta, porque eu me sinto de mãos atadas nesse momento. E eu fico muito mal com a situação. E o pior de tudo é que hoje eu moro na casa dele, né? E aqui quem mora é ele, o pai dele e o irmão dele. E eu não converso com o pai dele e o irmão dele porque eles não gostam de mim. Porque eles não me respeitam. Pra vocês terem ideia, um dia eu fui fazer um suco no liquidificador da cozinha. E quando eu peguei no liquidificador, o irmão dele quase arrancou a minha mão fora, falando pra mim que eu não tenho que tocar em nada da casa deles, sabe? Eu me sinto muito humilhada. Então, toda vez que eu tô ali, que eles estão presentes, eu fico enfiada dentro do quarto. Eu me sinto muito mal, me sinto muito doente. Eu fico louca pra sair dessa situação. E o meu marido, ele não me defende. Ele não me apoia, sabe? Ele não se impõe, ele não termina também a obra da casa. Antes de eu vir morar com ele estava construindo uma casa para nós morarmos juntos, né? E como eu acabei tendo desavenças com meu pai, e até porque
o pai do meu filho é o pai do meu filho, então eu achei o mais normal do mundo eu vir morar com ele para dividir as obrigações e responsabilidades da criança. Ele acabou entrando numa zona de conforto no qual ele não conclui a nossa casa. Na nossa última briga, ele me xingou de tudo, coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele me chamou de quenga, rapariga, daí pra baixo, sabe? E foi tão grosseira a briga, foi uma coisa tão rude, foi tão, assim, impactante pra mim, que eu decidi voltar para casa do meu pai. Só que todas as vezes, sabe, que eu falo em voltar, eu nunca volto. Dessa vez eu voltei. E ele vem atrás, aí ele chora, ele pede perdão, ele fala que não vai mais fazer. E acaba que a gente briga e ele volta a me desrespeitar, sabe? E todas as vezes eu falo para ele que eu vou mudar para casa da minha mãe, que eu vou embora da cidade, porque talvez se eu for para outro estado com o meu filho, eu consiga sair dessa situação que eu tô. O problema é que eu não tenho ajuda financeira. E querendo ou não aqui, de 15 em 15 dias, ele libera R$ 300 para comprar coisas para criança, né? Então eu sei que com ele, perto dele, o meu filho não passa necessidade. Eu tenho muito medo de deixar ele e mudar de estado pensando em mim e o meu filho acabar passando um perrengue, né? Sofrer na casa dos outros. E acaba que eu fico dentro dessa situação, aceitando ser tratada de qualquer jeito, com a esperança que a minha vida mude quando eu colocar o meu filho na creche, voltar a estudar e arrumar um emprego. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante. Beijos e até o próximo vídeo.